Olá, Luísa Barreto, sou o Thiago Risse, editor executivo do portal BHZ. Olá, Thiago. É um prazer recebê-la aqui conosco nessa rodada de entrevistas. Estamos entrevistando todos os 15 candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Já é de praxe o portal BHZ fazer essas entrevistas nas eleições, tanto de 2016 quanto de 2018, mas neste ano um pouco diferente. A gente fez questão que fosse presencial, por uma questão técnica de imagem, de som, e também porque nada substitui, essa proximidade mesmo à distância, e o lugar que proporcionasse que proporcionaria essa segurança para a gente era aqui, o auditório da Faculdade Pitágoras. Muito obrigado. Obrigada a você, Thiago. É um prazer estar aqui, conversar com você e com todo mundo que acompanha o BHZ. Bom, pela primeira vez também essa entrevista é conduzida apenas por mim, mas obviamente que eu não estou sozinho, tem toda essa equipe técnica e essa pauta, a pauta da entrevista, é produzida pelos repórteres Jordânia Andrade, Vitor Fornes e Rafael de Oliveira. Vai ser um bate-papo, 45 minutos aproximados. Primeira parte, grande parte, a gente reserva para você se apresentar as propostas, então a gente vai passar por educação, saúde, segurança, as áreas principais, e depois um pouco mais voltada à sua candidatura, a você, a política, ok? Então vamos começar com economia, comércio, um dos principais assuntos aí durante a pandemia. Belo Horizonte, liderado pelo Calil, pelo prefeito Calil, foi bastante firme quanto à pandemia, fechou a cidade por um bom período e agora já está flexibilizando bastante. E obviamente a pandemia e essa decisão afetou bastante o comércio, principalmente os comerciantes, além de outros profissionais, mas principalmente os comerciantes. Queria saber de você, para começar esse nosso bate-papo, qual que é a sua proposta, rapidamente, qual que é a sua avaliação dessa atitude, dessa firmeza da Prefeitura e, principalmente, a proposição de como vai ser, caso a senhora seja eleita, em 2021, para tentar reerguer, ajudar os comerciantes a se reerguerem. Tiago, essa firmeza da Prefeitura, eu chamo ela de autoritarismo. Infelizmente, o que faltou foi muito diálogo. A Prefeitura tomou as decisões sem conversar com os comerciantes, sem conversar com quem empreende em Belo Horizonte, e os resultados estão aí. Infelizmente, 35 mil pessoas já perderam o emprego em Belo Horizonte só nesse ano. É uma situação muito ruim e muito grave. Eu tenho uma proposta para melhorar isso a partir do próximo ano. Eu vou criar o Centro de Recuperação dos Negócios. Um local único que vai reunir os órgãos da Prefeitura, Sistema S, bancos públicos e os micro e pequenos empresários para que a Prefeitura possa auxiliar essas pessoas a conseguirem ter acesso a crédito, outros auxílios que muitas vezes eles têm dificuldade de conseguir quando estão sozinhos. A Prefeitura vai usar a sua força institucional para ajudar quem empreende em BH. E mais do que isso, esse local vai ser um local de diálogo, onde a Prefeitura vai escutar essas pessoas sobre como a Prefeitura pode ser menos burocrática, mais simplificada, para que essas pessoas possam finalmente prosperar e voltar aos negócios aqui em BH. Isenção de imposto tá também no seu radar? Bom, é importante sim que a gente discuta a redução tributária em Belo Horizonte, em especial do ISS. A gente tem uma alíquota de ISS que pode ser muito reduzida. Agora, eu não acredito em isenções de impostos que sejam só para alguns setores. Isso causa algumas distorções no mercado e não é algo que deve ser praticado extensivamente. Agora, é claro que situações pontuais, para garantir que essas pessoas tenham a tranquilidade de voltar ao negócio, isso sim pode ser debatido, mas sempre conversando com os empreendedores e sabendo o que eles mais precisam. É difícil uma prefeitura que não conversa tomar as melhores decisões. A gente está entrevistando todos os candidatos, já passaram vários por aqui, e é lógico que isso é uma parte, é um fragmento, mas todos falam sobre IPTU para os comerciantes. Lógico, você já deixou claro que vai ter bastante diálogo, vai construir com os próprios comerciantes, mas hoje, no seu plano, na sua proposta, há essa possibilidade, ou mesmo essa promessa de fazer isenção do IPTU para os comerciantes? Eu vejo sim a possibilidade de uma isenção temporária, que ajude eles nesse momento de recuperação. Não acredito que os comerciantes tenham que ter a isenção permanente de IPTU, até porque quem mora na cidade e não empreende continua pagando esse tributo e seria incorreto e injusto com quem mora aqui, muitas vezes tem uma situação muito difícil, fazer uma isenção só para os comerciantes. A gente precisa de discutir isso de maneira temporária para ajudar na recuperação e na retomada dos negócios. Você já disse que Belo Horizonte está parada, toda fechada, porque a Prefeitura não se preparou. Acabou de dizer que o Calil, na sua visão, foi autoritário. Queria saber,
o Calil se defende, né, desse fechamento, principalmente no início, um fechamento agressivo, né, vamos dizer dessa forma, baseado no comitê, né, nos médicos, na ciência. Você acha que deveria ir contra a ciência e o que você faria diferente? Bom, não sei até que ponto estava a ciência ali mesmo, não. Até porque a cidade foi fechada em meados de março, a prefeitura começa a divulgar seus boletins, os indicadores, só em maio. Então, a gente passou 2 meses com a cidade fechada sem nenhuma transparência quanto como estavam os índices de transmissão do coronavírus aqui em Belo Horizonte, qual era a situação das UTIs. Então, eu realmente vejo que a prefeitura seguiu decisões internas, pensando só na cabeça do prefeito, sem dialogar com o restante da cidade. Outras soluções eram possíveis. Eu não vejo por que, por exemplo, um comércio que pudesse entregar suas mercadorias na porta sem qualquer cliente entrar dentro do seu estabelecimento precisasse de ser fechado. Mas isso não chegou sequer a ser debatido. E o fato é que a prefeitura não se preparou. O prefeito prometeu colocar 7.000 pessoas em respiradores, não comprou nenhum equipamento. Isso, para mim, é uma atitude de quem se paralisa. Quem se paralisa diante de uma crise, e eu vejo isso de forma muito ruim. A cidade fica fechada porque o prefeito não conseguiu fazer seu trabalho. E esse trabalho era possível, era difícil sim, mas não precisa de se paralisar. Quando eu estava no governo do estado, eu me deparei com o mesmo desafio. Eu era secretária adjunta de Planejamento e Gestão e ficou sob a minha responsabilidade comprar respiradores para todo o estado de Minas Gerais. Eles estavam difíceis, eles eram caros, mas eu consegui comprar os respiradores mais baratos do Brasil e que chegaram a tempo de salvar muitas vidas. Então é assim, fazendo o trabalho que precisa ser feito, sem se amedrontar e sem paralisar, que a gente precisava que essa cidade tivesse sido liderada durante a pandemia. Mas infelizmente não foi o que aconteceu. Vamos falar um pouquinho de educação, também um outro tema muito importante. Sempre cito a atual gestão, que é importantíssimo, né? A gente está no meio de uma pandemia, algo na nossa geração inédito, com essa gravidade, e principalmente a sua proposta, a sua ideia para o ano que vem, caso seja eleito. Então, teve na educação, mais uma vez, teve uma firmeza da prefeitura, inclusive entrou na justiça, né, quando foi acionada, mas brigou judicialmente pela não volta às aulas presenciais. Calil aí nessa cadeira disse, já estamos quase em novembro, mas disse que estava completamente descartada a volta às aulas neste ano e projeta para o ano que vem, independentemente de vacina ou não, uma volta às aulas presenciais. Quero saber, você concorda com essa firmeza, concordou com essa firmeza? E o principal, caso seja eleita, qual que é a sua ideia? Lógico, a gente está num cenário de incertezas, a gente nem sabe se está no meio de uma onda, se vai começar uma segunda onda, mas as crianças, os alunos estão parados já também há muito tempo. Qual que é a sua ideia? Caso eleita, vai voltar às aulas presencialmente no primeiro semestre do ano que vem? Mais uma vez, Thiago, você vai chamar de firmeza, eu vou falar que é autoritarismo. E eu não concordo com qualquer tipo de autoritarismo. Não houve diálogo da prefeitura com as escolas particulares. Em relação à rede pública municipal, a prefeitura ela não fez o que tinha que fazer. Ela não ofereceu oportunidade aos alunos de terem ensino à distância, porque falou que era muito difícil ter internet de qualidade para essas pessoas. Ora, por que a prefeitura não buscou parcerias? Tinha tanta gente disposta a ajudar e a prefeitura preferiu, mais uma vez, não fazer o seu papel. Agora, a prefeitura não teve qualquer diálogo com as escolas particulares, com os pais, com os alunos. Várias escolas, inclusive eu tive no sindicato das escolas particulares, e eles falaram, olha, o que a gente queria era ter liberdade de conversar as escolas com os pais e definirem o melhor rumo. Porque uma escola poderia voltar e outra não. O retorno das aulas ele não precisa nem ser obrigatório, mas ele precisa ser dialogado. Se as escolas tiverem disposição em fazer algo que seja seguro e os pais têm a disponibilidade de levar seus filhos, por que a prefeitura tem que proibir essa relação entre 2 privados, por exemplo? Eu não vejo isso de forma alguma como firmeza, eu realmente vejo isso como falta absoluta de diálogo. E eu vejo sim que as escolas têm que retornar. Em Belo Horizonte a gente teve 28 dias letivos de aula nesse ano na rede municipal. É muito pouco. As pesquisas mostram que quanto mais tempo os alunos ficam afastados das escolas, isso reduz em muito sua aprendizagem. Então a gente tem hoje um verdadeiro... uma situação de devastação na educação em Belo Horizonte. As crianças vão perder muito conteúdo e vão ter que ter 2 anos em um no ano que vem. Agora, a educação que teve o pior resultado do IDEB nos últimos anos, eu me pergunto como os alunos que não estão conseguindo aprender em 1 ano vão aprender o conteúdo de 2 anos em um só com qualidade. Era algo que precisava ser revisto ainda esse ano, mas já que o prefeito não fez, eu farei.
eu vou fazer sim uma retomada das atividades educacionais que seja segura para os professores, para os pais e principalmente para os alunos. E com muito diálogo, isso não tem que ser obrigatório, a gente pode dar a permissão para que as pessoas negociem, dialoguem e resolvam. A prefeitura tem que respeitar essa capacidade que as pessoas têm de encontrarem melhores soluções para os problemas que elas mesmas vivem. E eu ainda coloco outra situação muito difícil. Os alunos, para além dessa questão da aprendizagem, muitos deles estão sofrendo. Eu sou mãe, tenho 2 filhos e eu vejo a situação das crianças. Não é fácil para as crianças passarem tanto tempo dentro de casa, ainda mais sabendo que está todo mundo nas ruas e infelizmente só as crianças permanecem com essa situação. Meus filhos ainda têm uma situação bastante tranquila. Agora, o que eu tenho visto nas comunidades mais pobres é uma situação que dá muito temor, porque, infelizmente, as mães têm sim que sair para trabalhar, elas estão buscando o seu sustento e as crianças, muitas vezes, têm ficado na rua expostas a outros riscos. Para além da pandemia, porque muitas vezes as crianças realmente não conseguem usar máscara, elas são mais indisciplinadas quanto às medidas, né, de segurança, de higiene, mas elas estão expostas à violência, ao crime, e essa situação não tem sido vista. Infelizmente, achar que as crianças estão em casa quando as mães já saíram para trabalhar também não é real. A gente precisa de tratar as coisas da forma como elas são e construir os melhores caminhos que deem segurança a partir disso. Candidato, vou fazer um combo, 2 em 1, até porque a gente tem bastante assunto e o tempo aqui voa. Você disse da retomada das aulas, é lógico que a gente está no cenário de incertezas, como a gente está repetindo aqui nessa entrevista, mas eu queria saber se já existe algum plano. Teve gente, candidato, que passou nessa cadeira, falou de aulas escalonadas, de grupos escalonados, um grupo segunda, quarta e sexta, outro terça, quinta e sexta, terça, quinta e sábado, falou de ter uma câmara para higienizar. Enfim, primeiro eu queria saber se já tem algo, né, um pouco desenhado sobre isso, e segundo, você repetiu nessas 2 respostas sobre educação a possibilidade, a opção de quem quiser voltar às aulas que volte, quem não quiser não volta. Você não teme já numa cidade, num país desigual quanto o nosso, aumentar essa desigualdade? Não, o que aumenta a desigualdade é a situação que a gente tem hoje, no qual as escolas particulares têm oferecido conteúdo e aulas à distância para os seus alunos e a rede pública municipal está parada. É isso que amplia a desigualdade na nossa cidade. Porque quando a prefeitura não faz por quem mais precisa, enquanto os particulares, quem tem recursos, está fazendo, aí sim nós estamos tendo uma distância muito grande nesse cenário que já é muito ruim da educação em Belo Horizonte. Agora, eu estudei bastante, existem vários protocolos que, é claro, têm que ser discutidos com médicos, com pais, com alunos, com professores, mas vários países têm feito retornos seguros. O que eles fazem? Em primeiro lugar, é privilegiado o retorno das crianças mais jovens, da educação infantil, justamente porque essas crianças têm muita dificuldade em ter um bom ensino à distância. E a escola, nessa fase da educação infantil, ela é mais importante ainda por conta da convivência, mais até do que por conta do conteúdo. E as crianças estão sofrendo por essa não convivência com outras crianças da mesma idade. E, para além disso, medidas têm que ser tomadas. Escalonamento, sim, de aulas, distanciamento das carteiras, privilegiar atividades que possam ser dadas ao ar livre, tudo isso é possível. E, óbvio, álcool gel, uso de máscaras, todas essas são medidas que têm que ser adotadas para que as crianças possam voltar a estudar com segurança. Ainda educação, você pretende ofertar vagas para crianças a partir de 4 meses na rede municipal, independentemente da época do ano. Como que isso vai ser possível? Construções, novos convênios com creches? Qual que é a sua ideia? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa possibilitar que a prefeitura seja mais flexível, né? A prefeitura é muito enrijecida, muito burocrática, e ela não permite essa entrada das crianças tão logo termine a licença maternidade das mães. Isso é uma medida que eu quero adotar, porque isso dá mais autonomia para as mulheres na nossa cidade. O que a gente percebe é que muitas mulheres têm se afastado do mercado de trabalho por não poderem contar com esse apoio da prefeitura. E é possível fazer isso expandindo, sim, as vagas em parceria com a rede filantrópica e com a rede privada. Não dá para esperar a construção dessas escolas pela prefeitura. A gente tem, tanto na rede privada quanto na rede filantrópica, a possibilidade de expansão de vagas, e a prefeitura tem que construir essas parcerias e garantir que crianças e mães possam ser atendidas tão logo termine a licença maternidade. Perfeito. Bem rapidinho,
mais uma vez, para a gente preencher todos os assuntos que estão sendo abordados, acabou de falar que é parceria nessa proposta, para cumprir essa proposta, tem na sua visão, no seu plano, construção de novas escolas, EMEIs, de novas unidades educacionais, não há necessidade? Não, hoje eu proponho realmente a ampliação de vagas por meio de parcerias, até porque a gente tem uma situação aqui em Belo Horizonte que 25% das escolas infantis tendem a não retornar no próximo ano justamente por conta desse fechamento. Então a gente tem, por um lado, escolas infantis fechando, ou seja, vagas que vão ficar ociosas. Temos mais crianças que vão ser direcionadas para a educação infantil pública municipal, justamente porque os pais e mães têm perdido seus empregos e muitas vezes as escolas também estão fechando. Então a gente vai ter um volume grande de crianças procurando a rede municipal que não tem capacidade de atendimento. Então é mais importante que a gente faça essas parcerias para que a gente consiga atender as crianças no momento em que elas precisam, do que aguardar a construção de escolas para ir resolver o problema daqui a 2, 3 anos. Candidato, essa pauta é feita pelos repórteres que eu citei, obviamente conversando com referências, com especialistas de diversas áreas. Vou aqui reproduzir uma dessas questões do presidente do CELO, Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais, uma referência aqui em Minas Gerais, no estado, Azilton Viana. Qual a proposição da candidata para se combater o bullying escolar contra as pessoas LGBTI, uma vez que se sabe que a grande maioria da evasão dessas pessoas ocorre por conta desse motivo, do bullying? Tiago, eu sou uma pessoa muito favorável à diversidade, ao respeito às liberdades individuais. É fundamental que nossas escolas ensinem as crianças a respeitar quem é de cada jeito, quem é de cada forma, quem é diferente delas muitas vezes. Então eu prezo muito pela liberdade e espero que nossas escolas possam ensinar às crianças que o respeito ele tem que existir acima de tudo. Saúde. No seu plano de governo, programa de governo, você diz que os dependentes químicos necessitam de mais atenção da prefeitura, né? E por conta disso pretende criar uma rede municipal de apoio a eles. Fala um pouquinho mais sobre isso, de onde viria o dinheiro, o orçamento já dá conta, novas construções ou uma reorganização? Na verdade, a lógica é realmente de uma reorganização. A gente já tem os equipamentos públicos que fazem alguns atendimentos, né, os CAPS-AD, CERSAM, mas hoje a prefeitura ela não preza pelo conveniamento também com comunidades terapêuticas, por exemplo. Eu prevejo uma lógica em que a gente faça uma verdadeira rede abarcando todas essas possibilidades de atendimento, para que a gente possa dar liberdade de atendimento para cada pessoa. Tem gente que vai ter um atendimento melhor seguindo a lógica de funcionamento das comunidades terapêuticas, enquanto esse mesmo atendimento pode não ser bom para outras pessoas. Por isso que é importante que a gente expanda a rede e dê possibilidades diferenciadas de tratamento. O recurso existe, a Prefeitura de Belo Horizonte ela tem uma situação fiscal relativamente tranquila. A Prefeitura hoje não é uma prefeitura que tem um orçamento deficitário, ela consegue atender essas coisas fazendo uma gestão melhor. Vou aproveitar o gancho, colocar mais uma pergunta de um especialista, de uma referência, Maria Cristina Bove, representante da Pastoral de Rua. A população de rua, pergunta dela, né? Fala dela, a população de rua não está na rua porque quer. Como a Prefeitura vai responder para desenvolver políticas estruturantes de moradia e geração de trabalho e renda? Tiago, essa pergunta é muito boa. Inclusive, há poucos dias, o prefeito Alexandre Calil deu uma entrevista que eu considero desastrosa, falando que se desse muito conforto, a população de rua, que hoje é de aproximadamente 10 mil pessoas aqui em BH, ia chegar a 20 mil pessoas. O prefeito ele acha que as pessoas estão na rua porque elas querem e que a prefeitura dá às pessoas conforto para ficar nas ruas. Infelizmente, o prefeito tem uma visão muito equivocada. Quando a gente fala de uma população de 10 mil pessoas em situação de rua, nós estamos falando de 10 mil histórias. 10 mil pessoas que estão nas ruas por motivos diferentes. Alguns estão lá por uso e abuso de álcool e outras drogas, outros por terem questões de saúde mental, alguns estão lá porque perderam a oportunidade de emprego e hoje não tem como se sustentar. Para que a gente tenha uma trajetória de mudança para essas pessoas, a gente precisa entender a realidade individual de cada uma delas. Parar de tratar elas como o número de moradores de rua, e tratar como 10 mil pessoas que querem sim sair das ruas, mas precisam que se olhe essa questão individual delas, para que aí sim a gente tenha uma construção de uma vida melhor, de novas oportunidades. A prefeitura precisa, para os que são dependentes químicos, oferecer o tratamento para essa dependência. Para quem está na rua porque perdeu uma oportunidade de trabalho e emprego, garantir, por meio de qualificação profissional, novas oportunidades. A gente precisa de dar às pessoas oportunidades. As pessoas não querem estar na rua.
Elas querem sim que a prefeitura as ajude a construir caminhos melhores e que elas tenham mais oportunidades de ter uma trajetória diferente da que elas têm até hoje. E como que poderiam essas trajetórias serem construídas? A partir também de parceria, de uma reorganização política mesmo? Sim, a gente tem toda a rede de assistência social que deve dar esse suporte individualizado às pessoas, em conjunto, é claro, com terapeutas, com especialistas que possam fazer essa formação, no caso de pessoas que só precisam de uma formação nova, uma nova qualificação, e também em conjunto com a iniciativa privada. Quando eu falo, por exemplo, que a gente quer dar oportunidade de trabalho e emprego, a prefeitura ela não pode tentar adivinhar onde estão essas oportunidades de trabalho e emprego, e sim conversar com quem empreende em Belo Horizonte, ver quais são as qualificações que hoje são esperadas, para que aí sim essas oportunidades de fato apareçam. Candidata, uma pergunta mais macro, até para você ter a oportunidade de falar um pouco sobre a saúde. É lógico que a gente está no meio de uma pandemia, não sabe, de novo, né? Em que pé que a gente está na pandemia, mas a gente continua com o mesmo problema histórico, né? De demora de realização de consulta, de exame, cirurgia eletiva, mesmo nesse cenário um tanto caótico, né? Como você pretende driblar esses atrasos? Esse é um tema que me aflige muito. Realmente, assim, a fila de consultas e exames especializados em Belo Horizonte ela é absurda. O tempo médio de espera é de 7 meses, mas a gente sabe que muitas pessoas acabam aguardando um tempo muito maior do que isso. E o que a gente vê são muitas vezes situações de saúde ainda simples se tornarem graves por essa falta de atendimento. O que eu desejo fazer é realmente parcerias com a iniciativa privada, contratar, em especial, vagas de exame na rede particular, nos horários em que essa rede particular esteja ociosa, para garantir o fim dessa fila. E quanto aos médicos especializados também, eu percebo a necessidade deles estarem mais próximos das pessoas. Eu tenho rodado muito a cidade, como esse atendimento é todo centralizado, as pessoas me relatam. Para ter um atendimento no bairro Floresta, muitas vezes uma mulher tem que sair 4 horas da manhã, sem saber onde vai deixar seus filhos, sai de casa, ainda de madrugada, pega um ônibus e não sabe sequer se vai conseguir esse atendimento. Então a gente deixa esses médicos mais próximos das pessoas, rodando as regionais, garantirem um atendimento mais humanizado, é fundamental também. Mas um combo, uma pincelada. A gente conversou também, tem feito essa pergunta para todos os candidatos sobre a maternidade Leonina Leonor Ribeiro. Foi uma bandeira, inclusive, do Calil em 2016, é uma estrutura que está lá hoje há 11 anos, né, jamais inaugurada. Ele descartou, caso seja reeleito, a inauguração, de fato, dessa maternidade, e aí cada candidato está dando sua opinião, queria saber a sua. E mais uma, a questão da UPA Norte, foi alvo de bastante reclamação, ela foi inaugurada no meio da pandemia, e aí até agressão foi registrada lá dentro contra funcionários. Queria saber se você pretende fazer algo em relação às UPAs, uma nova construção. Teve candidato que falou que vai inaugurar também, né, ou revitalizar ou inaugurar a UPA Nordeste, a UPA Noroeste. Queria saber de você sobre UPA, revitalização ou construção, e sobre a maternidade. Bom, em relação à maternidade Leonina Leonor, é fundamental sim que a gente faça essa abertura, que já é aguardada há mais de 10 anos pelos belo-horizontinos. E eu vejo a possibilidade da gente trazer para ela uma vocação de parto humanizado, que é hoje tão importante, permitindo, né, o trabalho das doulas dentro das UPAs. Esse é um assunto que me interessa muito, porque eu acho que as mulheres precisam ter mais qualidade no parto. Então, é sim uma prioridade para mim fazer finalmente essa abertura. Com relação às UPAs, é fundamental que a gente tenha uma revitalização em termos de infraestrutura, garantindo infraestrutura melhor, e mais do que isso, que a gente tenha também uma melhor gestão. A gente percebe a dificuldade de atendimento, as filas também são enormes. Muitas vezes, né, há alguma falha na triagem, pessoas que muitas vezes poderiam ser atendidas pelos postos de saúde vão para as UPAs, porque os postos de saúde também não conseguem atender. Então, que a gente vê uma falha geral no atendimento em saúde em Belo Horizonte. E para isso eu proponho modernizar o nosso sistema de saúde. Não é possível que as pessoas não possam, antes de sair de casa mesmo, saberem como está a situação das UPAs, qual o tempo médio de espera, qual o tamanho da fila, que elas não possam ter, por meio da tecnologia, um atendimento que já direcione melhor. Olha, o seu assunto não é um assunto que tem que ser levado à UPA, e sim ao centro de saúde. Dar esse melhor direcionamento para as pessoas é simples e faz uma diferença muito grande na qualidade do atendimento. Seria uma espécie de aplicativo? Sim, pode ser por aplicativo, o sistema a ser consultado no computador. Enfim, tudo isso, a tecnologia para chegar para o cidadão existe, ela é simples, ela já existe em outros lugares do mundo, só falta implantar aqui em BH. Transporte, ainda tem bastante coisa. Vamos lá, transporte, mais uma vez, seu plano de governo
fala que vai incentivar o uso do transporte público e também em um trecho fala que a redução da tarifa, né, de ônibus será realizada por melhorias de gestão. Como tornar isso na prática, tornar isso real? Bom, em relação às formas de gestão, o que a gente percebe? Os contratos de transporte público, né, com as concessionárias, eles têm metas e métricas muito ruins, porque elas não são focadas na qualidade do serviço que é prestado à população. Então, a prefeitura cobra as empresas de ônibus pelos fatores errados, os motivos errados. A gente precisa olhar para quem está lá na ponta, porque é isso que importa. Não adianta o prefeito vir falar, agora eu vou cobrar ou eu tenho cobrado. Se tem cobrado mal e cobrado errado, porque a qualidade do transporte público é deplorável aqui na capital. É possível, sim, fazer muitas melhorias, ter uma gestão correta que foque no usuário, né, e não no prestador de serviço. A gente sabe que não é possível uma revolução nesses contratos, porque eles têm um prazo, eles vão até 2028, mas ainda assim, essas mudanças incrementais, elas são absolutamente possíveis. Eu tenho uma proposta também, que é para melhorar a lógica tarifária, né, que é do transporte público aqui em BH. Eu proponho uma tarifa flexível que funciona da seguinte forma. Durante os horários de pico, o preço é mantido. Nos horários em que os ônibus podem circular mais vazios, o preço é reduzido, de forma a incentivar que quem pode circular nesses horários o faça, tornando então os ônibus menos cheios para a população, a qualidade de transporte melhor e a tarifa mais barato. Mas para fazer isso, é importante que a prefeitura também flexibilize o horário do comércio. O que acontece na nossa cidade? A prefeitura determina qual horário o comércio tem que abrir, determina qual horário o comércio tem que fechar e todo mundo sai de casa e volta para casa nos mesmos horários. É óbvio que a gente vai ter aí ônibus mais lotados. Uma prefeitura que dê mais liberdade para os comerciantes vai permitir também essa liberdade para os usuários de transporte, garantindo um sistema que funciona melhor. E isso é interessante porque isso não vai ser sequer, acredito eu, negado pelas empresas, porque as empresas têm que manter um volume maior de ônibus nos horários de pico e isso torna para elas o custo nos demais horários ainda mais alto, o custo de funcionamento. Quando a gente tem uma estratégia de transporte público que permita que o cidadão se distribua melhor dentre os horários, isso dá uma melhor gestão para as empresas, para a prefeitura e mais tranquilidade, mais conforto e tarifas menores para quem anda de ônibus. Vou fazer mais um combo, só para ver se eu entendi, o nosso leitor também. Você vai fazer um enfrentamento com as empresas de ônibus, mas não vai chegar a um rompimento de contrato. E aí, emendando ainda sobre essa questão, sobre o reajuste da passagem. As empresas de ônibus falam que estão no limite, né, a ponto, inclusive, de falir. Faz tempo que não tem, né? Teve um reajuste logo no início, depois um reajuste nessa última gestão. Você teme ter que dar um reajuste? Você consegue se comprometer que não vai dar um reajuste caso seja eleita logo de primeira, logo no primeiro ano? Se a gente tem em Belo Horizonte a segunda maior tarifa entre todas as capitais. Eu vou sim, vou fazer um enfrentamento e por meio do diálogo também. A gente não precisa só de brigar, o que a gente precisa é brigar pelas coisas certas. Brigar por quem está lá na ponta, quem anda de ônibus e que sabe a qualidade do serviço, que é muito ruim. Eu não vou fazer esse rompimento, porque esse rompimento ele não é interessante, até porque ele custaria mais caro. Os contratos de concessão eles têm um prazo e tentar qualquer rompimento antes do prazo vai custar muito aos cofres da prefeitura. Agora, a prefeitura precisa, dentro do que os contratos determinam, ter uma visão melhor e batalhar por quem anda de ônibus e não batalhar pelas empresas, como infelizmente é o que acontece hoje. Está descartado o reajuste, caso eleito, no primeiro ano? Sim, no primeiro ano descartado. Bom, vamos falar ainda sobre transporte, aplicativos de transporte, Uber, 99 e afins. Passou, você acompanhou, uma longa discussão, um longo debate na Câmara Municipal, mas pontos importantes ainda não foram regulamentados. Queria saber se isso vai ser uma preocupação sua, regulamentar, e se pretende, agora, lógico, né, não lá, se for eleito, mas se pretende, por exemplo, taxar, manter essa ideia de taxar a cada quilômetro, um percentual vai para a prefeitura. Qual que é a sua ideia hoje? Minha ideia não é exatamente a de regulamentar, não. Eu entendo que as pessoas têm que ter mais liberdade nessa cidade. A prefeitura, muitas vezes, ao tentar regulamentar tudo, ela acaba encontrando caminhos piores. Os transportes por aplicativo, eles hoje oferecem emprego a aproximadamente 35 mil pessoas na cidade. E quando a gente coloca ainda os motoristas, né, dos aplicativos de entrega, de delivery e tudo mais, a gente está falando de mais de 50 mil pessoas que hoje dependem disso, né, para ter sua renda familiar na cidade. A gente não pode esquecer esses empregos que são importantes
Sim, e mais do que isso, os transportes por aplicativo, muitas vezes eles garantem ao usuário mais conforto e tarifas menores. A gente vê outras experiências no mundo, em Chicago, por exemplo, quando eles permitiram mais liberdade aos aplicativos, inclusive permitindo que eles fizessem serviço com um volume maior de passageiros, o resultado para isso foi que as pessoas na cidade passaram a gastar menos tempo no trânsito e gastar menos com o transporte. O meu foco é sempre no cidadão. O que for melhor para o cidadão, que levará o melhor resultado para o cidadão, para que ele tenha menos trânsito, gaste menos com transporte, é isso que eu vou fazer. Rapidinho, monotrilho, VLT, metrô, algo está no seu radar? Vai lutar? Acha que é possível fazer em 4 anos? Lutar sempre. Agora, colocar no plano de governo e prometer algo que não depende da prefeitura, que a prefeitura não tem dinheiro para fazer, isso eu não farei. Não vou fazer uma promessa que eu não consiga cumprir, esse não é meu perfil. Agora, vou ser uma pessoa que vou lutar muito por ter novos modais de transporte na cidade, melhorar e ampliar a rede de metrô. Isso é possível. Outras capitais tiveram essas melhorias nos últimos anos e Belo Horizonte ficou para trás. E ficou para trás muitas vezes por conta de brigas políticas, prefeito que não conversa com o governador, que não quer dialogar com o presidente. Eu não sou assim, eu sou uma pessoa de muito diálogo e eu tenho certeza que quando Belo Horizonte é colocado como prioridade, aí sim a prefeitura consegue negociar em melhores termos, não colocando sua vaidade, seus projetos políticos, mas sim o benefício para o cidadão. Eu tenho certeza que Belo Horizonte é uma cidade que pode ser melhor contemplada pelo governo federal. E eu vou atrás desses recursos, mas sem fazer promessas que eu não possa cumprir. Segurança. Bom, Luísa, você falou aqui nessa nossa entrevista que pretende, inclusive, expandir, alargar o horário do comércio. Obviamente que expandindo vai pegar mais à noite, ou talvez a madrugada, né? Madrugada exagero, mas o início da manhã, e vai precisar mais segurança, ou vai ter mais violência em ponto de ônibus, no movimento. Queria saber, pegando esse gancho, como você pretende minimizar, aumentar, mas não cobrir a cabeça e descobrir o pé. E nesse encalço, no encalço dessa pergunta, guarda municipal vai continuar armando? É mais essa função agora ostensiva ou pretende retornar a uma guarda mais patrimonial? Tiago, na verdade, não necessariamente quando a gente tem o comércio funcionando em mais horários, isso significa mais violência. A gente vê o centro da cidade, por exemplo. Como o centro ele é hoje um centro comercial, a gente não tem muita gente vivendo no centro, a vida noturna no centro acabou nos últimos anos, isso torna o centro mais inseguro, porque quando a gente tem gente nas ruas, a cidade fica mais segura. A dificuldade de manter a segurança é justamente quando as pessoas não estão nas ruas. Então, não vejo necessariamente que uma flexibilização do horário de comércio vai trazer mais insegurança para a cidade. Agora, eu vejo a Guarda Municipal como uma guarda que deve ter uma função mais comunitária. Eu gostaria que a guarda estivesse mais próxima das pessoas, compreendendo melhor quais são os problemas vividos nas comunidades, para que a gente possa ter uma guarda que faça um trabalho preventivo, para que a gente não tenha a guarda atuando só quando a violência já acontece. Agora, quando a violência acontece, a guarda tem que estar trabalhando de maneira integrada com as polícias. Hoje a gente vê muitas vezes a guarda disputando espaço com as polícias e isso é péssimo. É péssimo porque a gente gasta mais, a gente tem uma pior logística, a gente tem muitas vezes algumas áreas da cidade sendo muito olhadas, enquanto outras ficam esquecidas. A guarda tem que trabalhar de maneira integrada para garantir mais segurança aqui em BH. Guarda, em relação à arma, vai manter, vai diminuir, vai aumentar? A guarda já está armada e eu acredito que ela tem que permanecer sim, porque isso oferece inclusive mais segurança para os próprios guardas. São pessoas que estão na ponta, muitas vezes submetidas à situação de estresse e de violência, e eu vejo que é importante que elas permaneçam armadas, mas sempre também com treinamentos para garantir que essa arma não seja utilizada da forma errada. Então não pretende aumentar o número de armas, eu entendi corretamente? Exato, manter a guarda armada, mas sem necessariamente ampliar a força armada da guarda. Mais uma pergunta de especialista em engenheiro civil Clemenceau Chiabi. Belo Horizonte é uma cidade de características de relevo difícil e por conta disso é preciso que o Executivo Municipal acompanhe sempre as mudanças da cidade e realize obras para minimizar os efeitos das fortes chuvas. É importante a gente dar uma pincelada sobre esse assunto. Diante disso, quais obras pretende fazer e que outras providências, se é que pretende fazer alguma obra, mas que outras providências tomar em relação ao período chuvoso? Que é sempre complicado aqui para a gente, né? Muito complicado. Tiago, é importantíssimo que algumas obras estruturais sejam feitas, em especial nos principais pontos de alagamento, como a Vilarinho, a Avenida Tereza Cristina.
Mas nós não vamos conseguir solucionar todo o problema da chuva com essas obras, até porque são obras caras, complexas e demoradas. Por isso, a Prefeitura ela precisa ter uma melhor gestão ambiental. Pouca gente sabe, mas cerca de 60% dos rios aqui em BH ainda não têm construções nas suas áreas de preservação, o que garante que a Prefeitura possa construir, por exemplo, parques lineares, que são muito importantes. Esses parques eles não têm que ser construídos no local de inundação, eles podem ser construídos antes, a montante nos rios, para que a gente tenha um melhor escoamento da água de chuva, a água infiltre para dentro da terra e não corra sobre o asfalto, o que reduz muito as inundações. Essa é uma prioridade do meu plano de governo, a construção dos parques lineares, porque além de garantirem uma melhor gestão da questão das chuvas, ela permite também a ampliação de espaços de lazer na cidade que são fundamentais para quem vive por aqui. É importante também que a Prefeitura faça outros incentivos para a construção de espaços de escoamento de água de chuva dentro das próprias residências, como telhados verdes, pequenas captações de água. Isso também é muito importante, custa pouco e pode facilitar muito a gestão das chuvas na capital. Luísa, você é a 10ª entrevistada e a primeira mulher. Isso exemplifica um pouco o quão machista é a política hoje? Acho que exemplifica um pouco, mas mais do que isso. A gente ter 122 anos e nunca ter tido nenhuma prefeita na nossa capital é um exemplo claro do machismo que a nossa cidade ainda vive, infelizmente. A política é um ambiente que não é sempre fácil para as mulheres entrarem. É difícil a gente ter alguns espaços. Eu vejo, por exemplo, a gente só teve esse ano um debate. No debate, quando os candidatos podiam escolher para quem perguntar, nenhum escolheu perguntar nem para mim, nem para outra candidata mulher. E até porque acho que a gente está vendo muito bem no debate, talvez até mais por isso. Mas realmente as mulheres elas precisam de mais espaço. Eu vejo, inclusive, como a cidade ela tem muitos problemas que as mulheres vivem e que não passam nem perto das preocupações da Prefeitura. Muita gente não sabe, mas é muito difícil conseguir uma consulta com ginecologista aqui na cidade. Você conversa com várias mulheres que falam, olha, a última vez que eu vi o ginecologista foi quando eu estive grávida, porque depois disso eu nunca mais consegui uma consulta. Situações como essa, elas têm que ser olhadas pela Prefeitura. E ter uma mulher à frente da Prefeitura é muito importante, para que a gente tenha esse novo olhar. E mais do que isso, as mulheres também estão extremamente preparadas para gerenciar uma cidade como Belo Horizonte. Eu tenho certeza que eu, com minha história, o meu currículo, mas meu olhar também de mais cuidado e mais atenção, eu posso fazer uma gestão muito boa aqui em BH. E por que você acha que BH nunca elegeu uma mulher? O povo daqui é um pouco machista, não valoriza muito a mulher na política? Não, infelizmente, nós já tivemos algumas candidatas, mas foram poucas. O volume de candidatas frente ao volume de candidatos é muito pequeno. Então, as mulheres tiveram muito menos oportunidades de se colocar. Não acho que a população seja machista, eu tenho conversado com muitas pessoas, mulheres e homens, falam tanto que seria importante ter uma mulher agora à frente da Prefeitura. Talvez a estrutura partidária seja até mais machista do que a própria cidade. Muitas vezes, os partidos políticos tendem a dominar e manter as pessoas que já estão no poder. O meu partido, felizmente, é um partido que tem buscado fazer essa renovação, trazer novos nomes, trazer outras oportunidades, mas isso não é a realidade em todos, infelizmente. O PSDB, o seu partido, o PSDB, disputa com protagonismo a eleição municipal de BH desde 88, né? Só agora percebeu a importância da mulher, demorou mais de 30 anos. Bom, talvez tenha demorado, mas pelo menos percebeu, diferentemente de outros partidos. É um partido, sim, que tem buscado renovação, fazendo candidaturas diferentes. A gente tem agora, por exemplo, na nossa chapa, uma chapa muito bacana. Eu, que sou uma mulher, uma gestora pública, e tenho como vice o Juvenal, que também é gestor público, um homem negro de história da luta por direitos de igualdade racial, com assim, grandes conquistas já trazidas, não só para Belo Horizonte, mas para o Brasil como um todo. Então, um partido que está mostrando, sim, que tem vontade e disposição para fazer essa renovação. Só ainda nesse assunto, desde 88, como protagonismo, ou compondo chapa, ou como cabeça de chave, e desde 88, que não tem um prefeito eleito mesmo, como cabeça de chapa. O que você acha aí que o PSDB está errando em Belo Horizonte, mesmo tendo um longo período com o Estado, com a Aécio, logo depois com a Anastasia, não conseguiu reverter, ter esse reflexo aqui em Belo Horizonte. Qual que é a sua avaliação, sua análise em relação a esse cenário?
Não, o partido, na verdade, ele nas últimas eleições até teve um candidato, mas nas anteriores não tinha uma candidatura cabeça de chapa e esteve na prefeitura ajudando muito Belo Horizonte. Tanto que Belo Horizonte tem, nas gestões do PSDB, alguns importantes legados, como, por exemplo, a duplicação do Antônio Carlos, a construção da linha verde, são obras que têm o DNA do PSDB ali. Então, acredito que o partido ele tem buscado caminhos novos, diferentes, mas nunca perdeu sua importância, não. Não dá para falar em PSDB ainda mais aqui em Minas, em Belo Horizonte, sem falar em Aécio Neves, em Eduardo Azeredo, própria Anastasia, que hoje não é mais do PSDB. Você chegou a falar em outra entrevista que não conhecia o Aécio. Me parece que não conhecia bem, né? Mas o que você tem a dizer esses grandes caciques, esses grandes nomes do PSDB? Não, o que eu disse realmente foi que eu não tenho convivência com ele, porque de fato não tenho. Eu sou de uma nova geração, quando ele governou o Estado eu ainda era estudante, então realmente eu estou fazendo aqui uma história nova, me filiei ao partido no ano passado, mas é um partido que tem realmente um legado muito grande em Minas Gerais que eu reconheço com muito orgulho. Eu citei agora Antônio Carlos, a linha verde, mas eu também poderia citar o Circuito Cultural da Praça da Liberdade. As últimas estações do metrô foram trazidas por Fernando Henrique Cardoso. Então, é um partido que tem uma história muito bacana em Minas Gerais e que tem também construído novos caminhos. Mas você tenta se descolar um pouco desses grandes nomes. Não, eu não tento me descolar, eu estou trazendo minha trajetória e minha história. Eu realmente tenho que mostrar para Belo Horizonte a minha capacidade de gestão, que é grande, e também minha história. Eu tenho um currículo bom, eu tenho uma personalidade que eu tenho certeza que vai ser muito boa para Belo Horizonte, uma personalidade ponderada, uma pessoa de diálogo, que está disposta a fazer em Belo Horizonte uma mudança de gestão que traga mais colaboração para a cidade, fazer uma cidade colaborativa e que as pessoas participem mais da vida da prefeitura. Eu tenho trazido nessa campanha isso, as minhas ideias, as minhas propostas e um pouco da minha história também. Bom, mais uma ainda sobre esse tema, só para abordar o nosso leitor, a gente sempre convida o leitor a participar, a gente existe só por causa do leitor, o Francisco Gomes de Azevedo. Luísa Barreto, a gente está fazendo por semana, né, e aí é uma direcionada para você. Luísa Barreto, em caso de vitória, né, se for eleita, como fica a sua relação com o Alto Tucanato, segundo ele, mineiro? Eduardo Azeredo, Aécio Neves, João Leite, tem vaga no seu governo? Bom, meu governo vai ser um governo a ser construído da forma como acredito que os governos vão ser, com pessoas que tenham capacidade técnica para gerenciar as principais pastas e que tenham também bastante capacidade de diálogo com a população. Essa é a prioridade. Eu não estou buscando espaço em governo para A, B ou C. O que eu estou buscando são pessoas que possam ajudar a governar Belo Horizonte, focando no cidadão, que é quem mais importa. Você se diferencia, já falou que é uma pessoa, uma candidata técnica do bem e que sabe dialogar com a população. Explica um pouquinho, quem não é técnico é do mal, exatamente o que é essa sua colocação, o que você quer dizer com isso? Não é um contra o outro, eu sou técnica, sou do bem e tenho capacidade de diálogo. Eu sou técnica porque essa é a minha formação, eu sou gestora pública, eu me formei em administração pública, tenho uma carreira de mais de 10 anos no governo do estado, sempre ocupando cargos por merecimento técnico. Já fui responsável pelos principais projetos estruturadores de Minas Gerais, já fui responsável pela carteira de operações de crédito, então todos os recursos de Banco Mundial, Banco Interamericano, BNDES, eu que gerenciava, e agora estive como secretária adjunta na atual administração do governo de Minas. Esse é meu lado técnico. Eu sou do bem porque eu sou uma pessoa de valores, eu sou uma pessoa muito íntegra, e isso todo mundo que me conhece pode atestar. E qual era o outro ponto? Eu não lembro, era técnica, do bem. Não é isso, né? E o antagônico, né? Por exemplo, esses políticos mais, né, clássicos, vamos dizer, que estiveram envolvidos em investigações, como o próprio Aécio, como vários do PT, como Lula, eles seriam do mal, não técnicos? Olha, eu acho que todo mundo que desvia do que é o principal da função de um gestor público, de um mandatário, infelizmente tem que buscar outros caminhos. Assim. Eu vejo que uma prefeita, um prefeito, seu principal papel é servir ao público e não se servir dele. Quem pensa diferente disso, não vou falar que é do mal, mas infelizmente talvez esteja no caminho errado. A gestão pública não é para beneficiar o gestor, ela é para beneficiar a população e eu acredito muito nisso. Minha formação como gestora pública, como servidora pública, me fez aprender isso desde muito cedo, que realmente o nosso papel é esse. O prefeito não é dono da cidade, ele é mais um habitante que, aliás, tem que se submeter aos 2,5 milhões de habitantes que moram por aqui, porque eles são os verdadeiros donos de BH.
Então, não é que é do bem ou do mal, mas o gestor público tem que saber seu papel e tem que saber seu lugar. Estamos na nossa reta final. Vamos ver se a gente consegue dar uma pincelada em alguns assuntos. Uma oportunidade, mais uma vez contemplando nossos leitores, a gente, como eu falei, a gente coloca por semana, essa semana, além de você, Bruno Engler e Fabiano Caseca. É uma pergunta genérica, mas eu acho que é uma ótima oportunidade. Quem são vocês? Nunca ouvi falar. Perguntaram ou escreveram Juliana Aguiar e Pedro Matoso Marques. Você já falou um pouquinho na resposta anterior a essa. Mas aproveite, se apresente para esses dois, pelo menos leitores que não te conhecem ainda. Eu sou a Luísa Barreto, eu sou a mãe do Francisco, de 4 anos, e da Sofia, de 2 anos. Eu tenho muito orgulho dos meus filhos, da minha família. Eu sou administradora pública por formação, me graduei na Fundação João Pinheiro, e sou especialista em políticas públicas e gestão governamental no governo de Minas. Sou de carreira da Secretaria de Planejamento e Gestão, onde já ocupei vários cargos técnicos, sempre por mérito técnico, como eu coloquei, e estive mais recentemente como secretária adjunta de Planejamento e Gestão no atual gestão do governo de Minas. Eu sou também professora em gestão pública, consultora em gestão pública e tenho na administração pública uma grande paixão, algo que eu sei fazer e gosto de fazer. Aproveitando esse gancho, você esteve até agora há pouco no governo Zema e pediu exoneração justamente para disputar o pleito. Havia uma expectativa sua de representar o Novo? Houve uma frustração, se é que havia uma expectativa, e por que escolheu o PSDB? Não tinha expectativa de representar o Novo, não, até porque eu estou pelo PSDB representando meu partido com muito orgulho. Eu estive na administração para fazer o meu melhor, para prestar meus serviços e acho que eu fiz muito bem. Tenho uma ótima relação com o governador, mas respeito, é óbvio, ele apoiando o candidato do partido dele, isso é natural, isso é da política, e espero só que eu, estando à frente da Prefeitura de Belo Horizonte, a gente possa trazer nossa boa relação para trazer mais melhorias para a nossa capital. Você foi uma das coordenadoras de campanha da Anastasia em 2018. Agora ele está no PSD, que é do Calil. Como é que é? Como é que fica assim, essa relação? Há um desconforto? Como é que está sendo para você? Não, eu tenho muita admiração, muito respeito pelo senador Anastasia, mas a gente tem uma história, né? Já trabalhei com ele algumas vezes, ele agora está em outro partido, eu vejo isso com naturalidade. Ele tem buscado os caminhos que ele entende que são melhores dentro da trajetória política dele e eu respeito muito os caminhos dele. Um último combo para a gente finalizar essa nossa conversa, essa nossa entrevista. Você diz também no plano de governo que BH não teve um grande salto de melhoria na qualidade de vida das pessoas e nem na prestação dos serviços públicos, que isso se deu em boa medida porque os prefeitos trabalham sempre com os mesmos preceitos e modelos. Um combo. Você também está nas pesquisas com uma intenção de voto baixa, fica 1%, 2%. O que você pode fazer diferente disso que acabou de falar e como pretende, se há alguma meta, se chegar ao segundo turno já é bacana, ou se, enfim, conseguir passar uma mensagem já é bacana, ou se não, se é ser eleita, qual que é a sua estratégia? Minha meta é ser eleita, é claro, eu estou aqui buscando isso e eu queria dizer para as pessoas, não acreditem em pesquisa, pesquisa não ganha eleição. As pesquisas têm demonstrado que até agora a gente tem aproximadamente 45% de eleitores indecisos na cidade. E é natural, o voto indeciso ele demora um pouquinho mais a se formar, ele não é um voto que se forma de maneira imediata, ao ver o candidato 1 ou 2 vezes. E por isso eu estou muito tranquila e muito animada, porque a receptividade que eu tenho tido das pessoas nas ruas é incrível. As pessoas querem mudança e querem alguém com meu perfil. Então eu estou muito tranquila, muito satisfeita nessa caminhada. Eu tenho certeza que existe sim o caminho para essa mudança que BH tanto merece. E diferente, de forma muito rápida, a gente já estourou o tempo, diferente, para justamente não cometer esse erro que você aponta no seu plano de governo. Bom, porque eu vejo diferente? Eu vejo que os governos, infelizmente, eles são hoje muito fechados. A gente tem a participação como algo importante, mas ela acontece em poucas instâncias e isso dificulta muito que o cidadão comum, que não necessariamente é engajado em um grupo de ativismo político de determinada causa, possa participar da vida da cidade. O que eu proponho é uma cidade colaborativa, uma cidade em que as pessoas ajudam a prefeitura a compreender os problemas vividos em toda a cidade. Belo Horizonte tem quase 500 bairros, é impossível um prefeito ou uma prefeita conhecer todos os problemas. As pessoas têm que nos ajudar apontando esses problemas e também ajudando a construir melhores soluções. As pessoas de Belo Horizonte têm muita vontade de melhoria, têm muita vontade de mudança e querem contribuir nesse processo. E eu tenho certeza que trazendo as pessoas para mais perto,
usando também o conhecimento em gestão pública para que a gente possa achar caminhos diferentes para os problemas de sempre. E trazendo ainda a tecnologia como importante aliada, a gente vai poder fazer realmente a mudança que Belo Horizonte precisa e merece. Muito obrigado, candidato. Eu que te agradeço, foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigado por acompanhar a nossa entrevista até agora. Continue de olho na cobertura das eleições no BHZ.